Eu também quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Eu posso pedir para o pessoal sentar? Pode sentar, irmãos. Para mim é motivo de alegria nesta noite, mais uma vez, estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos meditarmos numa palavra que o Senhor tem me dado por esses dias. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Natanael Eufrásio. Hoje ele não está aqui, né? Está lá em cima. Louvar a Deus pela vida da sua esposa. Quero louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, o pastor Robson. Quero agradecer a ele, né? Porque ele, quando faz o convite assim para mim, ele está me tirando da caverna, viu? Oh, aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Robson, quero louvar a Deus pela vida dos ministros desta casa, dos pregadores, dos pastores, do ministério, de cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Irmãos, e eu confesso que o nosso irmão, como é que é o nome dele, hein? Pastor João Paulo, meu Deus, quando eu vi ele entrando por essas portas, pastor João Paulo, falei, meu Deus, bem que ele podia ser o pregador desta noite, mas ele já deixou aqui uma porção e eu estou louvando a Deus, porque o que ele trouxe, eu recebi da parte de Deus uma resposta. Eu quero ler aqui com a igreja, Ruth, capítulo 1, somente o versículo 20, que nos diz, Ruth, capítulo 1, versículo 20. Porém, ela lhes dizia, não me chames Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E eu estava meditando por esses dias sobre essa palavra, a respeito do livro de Ruth. A Bíblia diz que houve uma fome em Belém, terra do pão, e a Bíblia diz que Elimeleque juntou sua família e ele foi para a terra de Moabe. Todos sabem que Moabe era uma terra de idolatria, era uma terra de feitiçaria. A Bíblia diz também que houve um incesto, né? Que fala em Gênesis, no capítulo 19, versículo 37. Mas a Bíblia diz que Moabe pegou sua família e foi. E a Bíblia vem dizendo também que quando Elimeleque chega em Moabe, a Bíblia diz que ele morre, ele passa um tempo e ele morre. E ficou ali Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E eu meditando, irmãos, a respeito da vida de Noemi, porque eles pegaram tudo que eles tinham, pegaram as ovelhas, pegaram tudo, talvez ele poderia ter ficado lá naquele período, porque a Bíblia diz que estava havendo uma crise em Israel. A Bíblia diz que estava havendo uma crise em Belém de Judá. E eu quero já deixar nesta noite para você. Olha, se você tem vivenciado alguma crise, você que entrou aqui nesta noite, tem vivenciado alguma crise na tua vida, tem uma resposta de Deus para você. Não saia do lugar em que você está. Porque tem momento que nós vivenciamos alguma coisa. O irmão falou aqui sobre crise. Falou do momento que Gideão estava passando por uma crise. Mas o anjo veio, sentou e ali ele ficou. Depois ele levantou. Eu acredito com alguma resposta. Então, se você entrou aqui nesta noite, tem vivenciado alguma crise, ei, espere, porque tem resposta de Deus. A última palavra Deus ainda não deu. Ele não disse o que você tem que fazer. Ele não disse se você tem que sair. Ele não disse que você tem que ficar. Ele está mandando eu te dizer, fica onde você está nesta crise. Porque Ele vai resolver essa situação. Você não está orando? Você não está clamando? Você não está perguntando a Ele? Espera! Porque tem uma resposta de Deus. Já viu?
Toda vez que tem uma crise, toda vez que tem um problema, a tendência é fugir. E foi o que Elimeleque fez. Elimeleque fugiu. Elimeleque foi. Talvez com o que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele era um homem importante, ele era um homem rico. E talvez na crise, porque a crise foi muitos dias, não foi uma coisa que veio e passou. Era por causa da situação que estava, porque o povo estava fazendo tudo que queria, não havia rei naquele tempo, e aí eles estavam sendo governados por um juiz, e veio a crise, não é isso que nós estamos passando? Então, ele foi para Moabe, mas logo após ele morreu, e a Bíblia diz que Noemi, ela ficou com seus 2 filhos, Malom e Quilion. O nome deles está atrelado, porque naquela época era assim. Então, Malom e Quilion significa fraco e enfermo. A Bíblia diz que passou-se um tempo, eles se casaram com as moabitas, que é Ruth e que é órfã. Mas passando-se 10 anos, eles também morreram. E Noemi ficou sozinha. Fraco e enfermo. O projeto era de Noemi, porque filhos são projeto. E o projeto de Noemi morreu, porque filhos são projetos. Eu imagino como deva ter ficado Noemi naquela situação. Tem gente que entrou aqui, tem pessoas que entrou aqui nesta noite que está vivendo uma grande crise, que está vivendo um grande problema, mas o Senhor manda eu te dizer, não saia do lugar, fica parado no lugar que você está. E a Bíblia diz que ela decidiu, ela ouviu falar que o lugar que estava em crise, que o lugar que não tinha pão, não tinha nada, começou a frutificar, começou a ser abençoado. Então a Bíblia diz que Noemi se levantou e decidiu voltar. Ei, se levanta nesta noite. Eu quero dizer para você, se levanta nesta crise que você está vivenciando e volta, porque o segredo é voltar. Mas missionária, como é que eu posso voltar? Se eu voltar da forma que eu estou, vão zombar de mim, vão falar, mas não é você. Da forma que você está, volta, se levanta e volta, porque Deus tem uma obra a realizar. Deus não trabalha na minha ótica e nem na sua ótica e nem no seu pensamento. A Bíblia diz que ela decidiu voltar e ela avisou as suas noras, olha, eu vou retornar. E as noras se levantaram para ir com ela. Ela disse, não, vocês não podem ir comigo, porque eu não tenho como suscitar filhos a vocês, porque Noemi já estava idosa. Irmão, dentro de uma crise, você não dorme, você não come, você senta, os dias se passam e você não vê a solução, mas espera. A última palavra quem dá é Ele. E ela decidiu ir. E ela falou com as noras. Orfa decidiu voltar. Mas Ruth não. Ruth disse para ela, não. Onde tu for, eu irei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu me posiciono e vou contigo. Porque pelo período que Ruth passou com Noemi, ali ela ouviu falar do Deus que ela servia. Ali ela ouviu dizer das coisas, as maravilhas que o Senhor fazia. E você, meu amigo, que entrou por essas portas desta noite, talvez você está vivenciando uma crise, mas vamos retroceder. Quantas vitórias o Senhor tem concedido a você, que se você sentar comigo, você pode dizer, missionária Miriam, no ano de 2000, Deus decretou uma vitória, me levantou, me curou. Aí os médicos disseram, não tem mais jeito, eu não vou andar. E Ele me levantou e eu estou aqui. Eu tenho um amigo, que ele é lá de Nova Iguaçu,
E os médicos, ele teve uma bactéria que se alojou na coluna dele. E os médicos disseram 6 meses. E a igreja se uniu e começou a orar por ele. Ele já está começando a dar os primeiros passos. A ótica humana não tinha jeito. Quem foi que disse? Ela decidiu voltar. Mas eu fico imaginando Noemi, a situação, muito choro, porque eles tiraram tudo e levaram para Moabe. O marido morreu. Os filhos morreram. Filho é projeto. O projeto dela morreu, mas tem projeto de Deus. E a última palavra quem dá é Ele. Ainda que o projeto dela morreu, ainda que esse projeto seu deva ter morrido também, mas fica calma, porque Deus vai levantar um outro projeto e vai colocar na tua mão. E Noemi decidiu ir, e Ruth decidiu ir com ela. Mas ela estava muito amargurada. Então, Ruth disse para ela: não, aonde tu for, eu irei. Aonde tu pisar, pisarei eu. Estarei contigo. É como ela dissesse assim: conta comigo. Eu estou com você. Se você tem, se você não tem. Porque no tempo que nós estamos vivendo, está difícil isso. Alguém dizer para você: conta comigo. Porque quando alguém tem, aí ele não quer que você conte com ele. Você tem que contar com ele. Que some todo mundo. Some todo mundo. E Noemi foi. Ela decidiu ir. Perdeu os filhos. Perdeu os bens. Porque alguém tinha que remir Ruth. Alguém tinha que fazer alguma coisa. E ela poderia casar lá também. Mas se alguém casasse com ela, a pessoa que casasse com ela, ela poderia, a herança que a pessoa tinha, se suscitasse filho, não é assim? Estou certa? Diga aí alguém para mim se eu estou errada. Diga para mim. E se ela casasse, a herança seria para o filho que ela tivesse com aquela pessoa. E a pessoa que, se já tivesse uma esposa, eles perderiam tudo. Então, ninguém queria remir ela. Então, elas foram. Foram do jeito que estava. Mas foram. Se levantaram e foram. O segredo é se levantar. Está passando nessa crise? Se levanta. Não adianta chorar. Adianta é você se levantar, se posicionar nessa crise. O ano não acabou. E ele tem uma palavra de promessa para você. Agora, amplia a visão. Cada glória que você der é um demônio que cai. E o inimigo, ele está lutando para fazer você retroceder. Mas aqui no versículo 19, que elas foram, está dizendo assim: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, chegando lá, toda a cidade se comoveu. Por causa delas, as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porque é essa a expectativa que o povo fica a meu respeito e a seu respeito. A seu respeito, pastor. Mas não é ele? Meu Deus, perdeu tudo. Ele não tem nada. Acabou tudo. E você está chorando por causa desse posicionamento. Aqui, quando eu vejo aqui que a cidade se comoveu, aqui está dizendo que houve um alvoroço, um burburinho. Eu gosto disso. Porque quando alguém se levanta com burburinho, com crítica, querendo te pisar, querendo dizer que você não é ninguém, querendo dizer que não tem mais jeito, querendo dizer que você não vai conseguir, é aí que ele se levanta. Deus se levanta! Por isso que você tem que ficar no posicionamento. Não pode sair desse posicionamento. Mas missionária está ventando lá. A coisa você não sabe.
sabe como é que está. Fica posicionado lá, porque ele gosta disso. É aí que ele se levanta. A palavra não pode ser minha, a palavra não é do pastor, a palavra não é do homem, a palavra não é do teu patrão, a palavra é dele. E quando ele decide abençoar, não há quem possa impedir. Estava havendo um burburinho. Nossa, e ela ainda veio trazendo uma moabita com ela, porque Deus tem os seus projetos. Ainda que ela veio de Moabe, ainda que ela veio da terra do incesto, ainda que ela veio da terra de idolatria, Deus tem os seus projetos, e não é da minha forma, e não é da sua forma, é da forma que Ele quer. Esses dias eu estava meditando acerca de uma pessoa, que aconteceu um caso com essa pessoa, mas essa coisa do joga pedra, eu imagino Noemi, porque a pior coisa que tem é a crítica. Então a gente tem que aprender a conviver com crítica, pastor. Ai, é feio, não importa. Ai, é bonito também, não importa. Ah, não importa. Importa é estar posicionado. Agora, o que é que você está fazendo nessa crise? Como é que você está posicionado nessa crise? Como é que você está movimentando nessa crise? Você está sentado? Você está em pé? Você está posicionado? Você está falando com quem pode te responder? Ou você está falando com quem não tem como resolver o problema? Porque não adianta falar com quem não pode resolver o problema. E eu tenho aprendido isso. Entra no teu quarto, fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha essa porta. Mas, missionária, tu não sabe como está a situação. Aquele menino não tem mais jeito. Como é que é isso? Não tem mais jeito. Ele não tem como voltar atrás. Quem foi que disse? Porque eu conheço um que se chama Jesus de Nazaré, que quando ele pega a madeira, ou ele pega o barro e começa a moldar. Fazer do jeito que ele quer. Então você tem que entra na forma. Coloca o altar na base certa. E a Bíblia diz que quando ela disse, não me chame Noemi, porque Noemi significa suave. E ela estava amarga. Mas eu entendo ela. E Deus entende você quando você está amargo, quando você está chorando, quando você está inquieto, quando você não dorme, quando você está ansioso, quando você está para lá e para cá, coça a cabeça. Deus entende. Mas Ele está esperando um posicionamento seu. Não é crítica, gente, para com isso. Não é sentar para falar, viu, fulano? Deve estar em pecado. Está passando por isso, por quê? Não, porque tem que entender o aperfeiçoamento do vaso. Porque a quanto muito é dado, muito é cobrado. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Mais é apertado. Mais é moldado. Você está entendendo o vaso que está aqui nesta noite? Porque Deus está falando com alguém aqui. E Ele está mandando eu te dizer, espera. Tem muita gente fazendo coisas, sabe, quando pega... Eu vou dar um exemplo assim, pega um bolo, vai fazer o bolo. Aí pega a batedeira, aí pega os ingredientes, aí bota os ingredientes na batedeira, liga a batedeira e vai fazer outra coisa. Começa a bater o bolo, mas se não vigiar a batedeira, vai sair para tudo quanto é lado.
É assim que tem pessoas que sobem e que vêm aqui. Ourechéria. Aí Deus conta com você, que se posicionou na guerra, como diz o pastor aqui. Mas ele está requerendo um posicionamento de soldado. Noemi foi. Pela lei judaica, ela poderia ficar com a família dela, mas ela, obediente ao marido, ela foi. Talvez, se tivesse sido avisada da situação que ela passaria, ela não iria. Porque a amargura de alma é justamente isso. Não é pelos bens, não é por coisas materiais. Mas ela perdeu o marido, gente. Ela perdeu os filhos. Ei, o que você tem perdido nesse tempo, dessa crise que você está vivenciando? Deus manda você se levantar nesta noite, se colocar de pé, porque o Senhor quer trabalhar. E só se posiciona, ele só vai trabalhar se você se posicionar e conseguir ouvir o que ele está falando. Porque falar com o Senhor não é eu edificar minha vida falando em línguas estranhas. Não, edificação é. Mas ele quer falar. Porque às vezes nós estamos falando o tempo todo, ele quer falar, ele quer te direcionar, ele quer dizer para você as bases, a estratégia que ele quer te dar nessa crise que você está vivenciando. Noemi estava movimentando em Moabe e ela ouviu falar. Se ela ouviu falar, é porque ela estava falando com ele. Talvez ela estava falando, estou amargurada, a minha vida, errei, tomei um posicionamento errado, não era para ter feito isso, não era para me tomar dessa direção, mas, Senhor, não te aparte de mim o teu Espírito. Porque esses dias eu estava meditando sobre Elias, quando entrou na caverna. Isso acontece com nós, o ser humano. Mas só não pode ficar lá, não pode estacionar lá. Sai da caverna. Deus está falando com alguém aqui nesta noite que é muito profundo em Deus. Sai da caverna, se posicione nesta noite, porque Ele quer trabalhar. E quando eu entrei aqui, eu vi uma mão. E essa mão estava com a espada para baixo. E Deus quer levantar essa espada. E a hora que Deus levantar a espada com esse homem, é um homem, ele vai movimentar com muita força essa espada. Mas o Senhor está mandando, se levanta. Já viu quando você está numa crise de guerra, que você vem puxando a espada? Ó. Levanta a espada nesta noite. Sai dessa crise. Chega de chorar. Deus não te quer chorando. Deus te quer posicionado. Noemi foi. Eu fico imaginando ela nessa crise, amargurada. E Deus entende. Porque quando eu olho, o irmão entrou aqui, né, o nosso amigo. E eu olho para ele, ele está com um olhar, ele está sorrindo. Ele sorriu para mim, ele deu glória a Jesus. Eu olho para aquele irmão lá, eu vi ele falando em línguas estranhas. Eu olho para minha irmã aqui, ela está aqui, está ligada no Senhor, ela entrega o recado de Deus. Mas só Deus sabe. Eu olho para o meu pastor, Evácia, Namanchorechá, Comanamanchurecanturevá-sarábia. Quando ele subiu aqui, eu vi o Senhor colocando um sapato no pé dele, e ele acelerava. Mas só Deus sabe. Deus é que conhece, a gente não conhece nada. O problema não é dinheiro. O problema é dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é estar dentro da vontade de Deus e entendendo o que Ele quer fazer. Oh, aleluia. E o aniversário, ele está tentando parar a gente.
Ele está lutando. Tem gente aqui que está vivenciando guerra nas madrugadas, não dorme. Mas o segredo é levantar e ir. Retroceder, não saia nessa crise, não pode. Ah, mas a senhora não sabe que eu estou passando lá. Mas Jesus sabe. Jesus está vendo tudo. Está vendo quando entram na sala, está vendo o que falam, está vendo as reuniões. Mas tem que esperar ele sinalizar. Se ele não sinalizou, não saia. Porque se você sair, vai quebrar tudo. Mas Deus tinha um projeto quando Noemi decidiu ir. Porque é tomada de decisão. É posicionamento. É discernir o Espírito. É ouvir a voz de Deus. É ser conduzido por Ele. Ela foi. E elas chegaram na época da colheita. Você falou de colheita, né? Que coisa maravilhosa. Só que eles, né? Gideão plantava ali, havia um problema seríssimo, que era só para destruir tudo. Deus é assim, né? Ele vai deixando o negócio tomar uma proporção para ver qual é o seu posicionamento. Porque dizer que Jesus é bom quando está tudo bem, com dinheiro no bolso, comida dentro de casa, roupa bonita, sapato novo, é muito bom. Mas no processo, aí é que ele quer ver quem é a Miriam, quem é a irmã, qual é o nosso posicionamento. E elas chegaram no tempo da colheita. E Deus tinha uma provisão para ela. E Ruth começou a colher espiga, colher migalha. E Boaz perguntou, quem é essa moça? Aí os trabalhadores disseram, quem é ela? Vocês conhecem a história. E ele falou, ninguém toca nela. Pode deixar ela vir. Aí a primeira ordem era para colher embaixo. A segunda ordem, quando veio, ele já deu uma ordem, olha, manda eles pegarem um cesto, encher bastante e sacode o cesto. E deixa ela pegar. Deus vai sacudir o cesto! E você não sai de mão vazia na situação que você está vivendo. Eu estou sendo rápida aqui, porque o irmão já trouxe a palavra e eu comi muito o que ele falou. Porque não pode ficar com a espada, tem que ampliar a visão. Porque tem gente que é assim, quando manda eu estender a mão, eu já estou saindo daqui com a minha vitória. Tem que crer e tem que tomar pausa. Deus vai sacudir esse cesto. Dá uma olhada aí. Pega a tua mão assim. Levanta a tua mão. As duas. Sacode aí, gente. Sacode aí. Porque Deus vai colocar o que você precisa dentro desse cesto. Ele é fiel. Tem uma irmã aqui que ela está falando muito. E Jesus falou para mim dizer para ela, minha querida, fica calada, fala nada não, fecha a boca. Se alguém disser que você é feia, você diz, amém. Se disser que você é bonita, amém também. Porque Deus quer resolver essa situação. Mas quando está para resolver essa situação, aí você está aflita. E o Senhor não está podendo resolver ainda, porque Ele quer que você saia desse patamar que você está. Ele quer te botar em cima. Depois que você tomar uma posição, querida, eu não vou apontar ninguém aqui. Vai abrir tudo. O Senhor mandou te dizer que o ano não acabou. Hoje é dia 22 de dezembro. Aguarda, espera. Depois você vai vir aqui contando a vitória do que o Senhor fez. Isso é para quem crê. Quem não crê, fique à vontade. Deus tem provisão. Teve o remidor.
Porque a história de Ruth é muito linda, mas eu estou contando a história de Noemi, a sogra dela. Por causa do posicionamento dela de se levantar e ir, Deus decretou vitória. Então, nesta noite, se levante, se posicione, pare de chorar, porque Deus tem algo a realizar. Mas não é você reclamando, não é você botando defeito, não é você falando muito. Fale pouco e ore mais. É isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero entrar nisso aqui, para que ele possa trabalhar. Ruth serviu de alívio para Noemi, porque na hora da angústia dela, Deus enviou ela como amiga e como alívio. Diga para o teu irmão aí, eu sou o teu alívio. Conta comigo. Eu sou o teu alívio. Que precisar, conta comigo. Será que ele pode contar com você? Se posicione nesta guerra. Porque tem provisão e Deus não trabalha da nossa forma, não adianta. Não trabalha se você estiver com raiva, não trabalha se você estiver murmurando, não trabalha se você estiver criticando. Se você estiver criticando, você vai parar hoje. Ele não trabalha na minha ótica, ele trabalha na ótica dele. E que Deus possa abençoar os irmãos nesta noite. A Lília foi para lá, né? Eu queria ver se ela cantava um hino. Lília, vem cá, cantar um hino aqui, pode ser? Eu já vou entregar para o pastor aqui, mas eu quero que ela louve o Senhor com um hino. Você pode ficar em pé. Tem alguém aqui nesta noite que o Senhor quer decretar vitória nesta crise que você está vivendo? Eu sei que muitas pessoas vivendo em crise. Mas tem alguém que o Senhor me mostrou e eu quero chamar você aqui na frente para nós orarmos. Porque o Senhor quer trabalhar. Você pode sair do seu lugar? Você pode vir aqui na frente? Meu Deus.